Olá! Já parou para pensar como a educação pode ser uma ferramenta poderosa contra desastres ambientais? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num projeto acadêmico super importante que propõe exatamente isso: começar a prevenção e a preparação dentro da sala de aula. Então, o trabalho que a gente vai analisar hoje é um projeto de intervenção com um título bem direto: Integração das Diretrizes de Defesa Civil no Currículo Escolar. Ele foi desenvolvido pela Natália Fraga Lima, com orientação do Fernando Guilhão de Castro. E olha, esse projeto é fruto do curso de especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, concluído em 2025. Bom, nosso roteiro aqui vai ser bem simples. Primeiro, a gente vai apresentar o projeto em si. Depois, vamos entender a fundo o problema dos desastres. Aí, a gente entra na parte da educação como prevenção. Vê a proposta prática para as escolas e, para fechar, olhamos os resultados e as recomendações que o trabalho traz. Ok, vamos lá, começando pela apresentação do projeto. A ideia central aqui, o coração da pesquisa, é investigar justamente isso. Como que a escola pode ser, o pontapé inicial para a gente construir comunidades mais resilientes, mais preparadas para os desafios ambientais. E o ponto-chave do trabalho é exatamente este. A ideia não é só ficar na teoria, não. É propor diretrizes que funcionem de verdade, que sejam práticas e eficientes. O foco total é criar um modelo que possa ser aplicado nas escolas e que de fato faça a diferença. Beleza, mas por que esse projeto é tão urgente? Agora a gente vai mergulhar no problema dos desastres para entender a dimensão da coisa. E é uma realidade bem alarmante que mostra por que a prevenção não é mais uma opção, e sim o único caminho. Antes de mais nada, vamos combinar o que a gente está chamando de desastre. De acordo com o que o estudo apresenta, um desastre é basicamente o resultado de um evento adverso, pode ser uma chuva forte, um deslizamento, que acontece num lugar onde as pessoas estão vulneráveis. E o resultado disso é uma cascata de problemas: danos humanos, materiais, ambientais e, claro, um prejuízo econômico e social enorme. Certo, e trazendo isso para a realidade de Minas Gerais, que é o foco do estudo, o cenário é complexo. O estado lida com uma variedade de desafios, sabe? De um lado a gente tem inundações, alagamentos, deslizamentos de terra, muitos deles ligados à forma como as cidades cresceram, e no outro extremo, a região norte do estado enfrenta o problema da seca prolongada. E olha que interessante essa citação que o trabalho traz da Confederação Nacional de Municípios. Ela é muito direta. Diz que os desastres no Brasil muitas vezes escondem a falta de políticas públicas. Deixam clara a precariedade na hora de articular ações de prevenção. Ou seja, o recado é forte. O problema não é só o clima, é também uma questão de gestão. E para a gente ter uma ideia do tamanho do prejuízo em dinheiro, o impacto é absurdo. A mesma fonte, a Confederação Nacional dos Municípios, levantou que entre 2013 e 2023, os desastres custaram ao Brasil mais de 401 bilhões de reais. É um número que fala por si só e que grita a urgência da prevenção, né? Ok, o problema está claro, é gigante. Então vamos virar a página e falar da solução que o projeto propõe: usar a educação como a nossa principal ferramenta de prevenção. É uma virada de chave, sabe? Parar de só reagir ao problema e começar a agir antes que ele aconteça. Aí vem a pergunta central, né? Por que a escola? Por que começar essa mudança cultural justamente lá? A resposta que o trabalho nos dá é que é na escola que a gente forma cidadãos. É ali que a gente planta a sementinha da consciência desde cedo. E o mais curioso é que isso não é uma ideia tirada do nada, não. Já existe base legal para isso. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lá de 1996, já fala em incluir princípios de proteção e defesa civil no currículo. E tem mais, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil também reforça que é dever do governo adotar medidas para reduzir riscos. Então, a lei existe. O que falta, pelo visto, é tirar do papel. Essa comparação aqui é ótima para a gente entender a mudança de mentalidade da defesa civil. Antigamente, o foco era quase todo na resposta, ou seja, em correr para minimizar o estrago depois que o desastre já tinha acontecido. Hoje, a visão moderna, que é a base desse projeto, é totalmente diferente. O foco é na prevenção, em trabalhar nas causas para diminuir a chance do desastre acontecer ou, pelo menos, reduzir seu impacto. Bom, com toda essa base bem estabelecida, agora sim, vamos mergulhar no coração do projeto de intervenção. A gente vai ver o plano de ação, na prática, pensado para ser aplicado dentro da sala de aula.
A proposta, então, é um plano de ensino bem estruturado. Dá para ver aqui nesse fluxograma que o conteúdo é todo organizado de um jeito progressivo, sabe? Ele é dividido em 4 bimestres, cobrindo o ano letivo inteiro, e cada etapa tem um foco específico. E essa construção de conhecimento é passo a passo. No primeiro bimestre, os alunos aprendem o básico. No segundo, o foco em prevenção e mitigação, ou seja, como evitar ou diminuir os riscos. Depois, no terceiro, eles aprendem sobre preparação e resposta em caso de emergência. E para fechar, o quarto bimestre é mão na massa, ações práticas dentro da própria escola. E toda essa estrutura se baseia nos 5 pilares da defesa civil. São eles que guiam tudo: prevenção, mitigação, preparação, resposta e, por último, a recuperação, que é aquela fase de reconstruir e voltar à normalidade depois que um evento adverso acontece. Chegamos então na nossa reta final. A gente já entendeu o problema, já viu a proposta, agora vamos analisar o que a pesquisa encontrou e quais são as recomendações práticas para que esse plano tão bacana realmente saia do papel. O estudo é bem pé no chão e aponta os desafios, claro. Um dos principais é que muitos professores não dominam o tema, o que é super compreensível. Isso mostra que vai ser preciso treinar e capacitar essa galera. Outro ponto crítico é a falta de verbas federais específicas para prevenção, que dificulta a implementação. Então, o que o trabalho sugere? As recomendações são bem diretas ao ponto. Primeiro, incluir de vez essas diretrizes no currículo básico de Minas Gerais. Segundo, criar parcerias com quem entende do assunto, como o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Meio Ambiente. Terceiro, incentivar que os municípios criem seus próprios projetos. E, por fim, manter o assunto vivo com campanhas educativas constantes. No fim das contas, o trabalho nos deixa com uma reflexão muito poderosa, né? Pensem bem, como é que uma mudança cultural, começando lá na base, na educação, pode formar uma geração inteira muito mais preparada e consciente para lidar com os desafios ambientais que já estão aí? E é exatamente aqui que a gente vê o valor do compromisso acadêmico. São trabalhos como este que mostram o papel fundamental da universidade: formar profissionais que não só sejam bons tecnicamente, mas que sejam éticos, críticos e que saibam olhar para um problema real da sociedade e propor soluções concretas. Bom, se essa análise foi útil e te fez pensar, considere seguir nosso canal, curtir e compartilhar o conteúdo. É um jeito simples de ajudar a espalhar informações importantes como essa para mais gente. E só para deixar tudo bem transparente, é importante dizer que este conteúdo é uma síntese do trabalho original, tá? Ele foi produzido com o apoio de inteligência artificial para a gente conseguir destacar os pontos mais importantes de um jeito claro e objetivo.